a Bíblia diz, boa noite, meu amigo e minha amiga, hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro. O tema do nosso discurso hoje é: o Espírito Santo não agirá para sempre no ser humano. Por quê? Por que o Espírito Santo, ele não agirá para sempre no ser humano? Porque o ser humano, eles conseguiram o quê? Eles conseguiram quebrar a comunhão dele com quem? Com Deus. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, como é que o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, vai poder agir em você? Quando você discursar a palavra de Deus, não tem nada melhor do que você discursar a palavra de Deus vivendo o quê? A sua história. Você entendeu? Você tem que falar da sua história. Quando eu venho aqui falar de casamento, você já viu a proporção que eu falo? A largueza que eu falo? Porque eu tenho uma base. Eu tenho uma base. Então eu vou falar com propriedade. Porque eu conheço o lado negativo e o lado o quê? Positivo. O relacionamento que você tem com o Espírito Santo é natural que você fala. É natural que você fala dele. Por que o Espírito Santo, ele não age no ser humano para sempre? Não agirá. Porque o ser humano preferiu seguir suas próprias paixões e ideologias. Eles não querem agradar a Deus como tem que agradar. Eles querem que Deus o sirva. Presta atenção. Você também criança, não é para ficar desenhando não. Deus o sirva. Tem problema você gravar não, tá, baixinho? Pode gravar e jogar lá nas redes lá, entendeu? Pegou a visão? Vamos lá, vamos evangelizar. Esse é o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele não vai poder agir, por quê? Porque o ser humano escolheu seguir o seu próprio coração. Amém? O Inácio, ele estava pregando aqui sobre Jó. Não estava? Jó, ele preferiu seguir os caminhos de quem? De quem, pessoal? De Deus. Por que ele preferiu seguir os caminhos de Deus? Porque com certeza os seus antepassados falaram de Deus para ele. Amém? Porque antigamente não tinha celular, não tinha televisão, não tinha a diversão que nós temos hoje para nos quê? Nos distrair. Mas só tinha o quê? As histórias. Quem pegou aquela época ainda das histórias dos avós? Né? Sentava, olha, o bicho papão, a cuca, quem lembra? Não é? É a história. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda essa largueza de informação. Hoje, é muito difícil uma pessoa se conectar com Deus. Porque a mente do ser humano, ela já está o quê? Totalmente cauterizada, calcificada. O que é calcificar? A glândula pineal, que é a conexão dela com Deus, está calcificada pelas informações erradas. Satanás tem confundido a mente das pessoas de uma tal maneira que eles estão fazendo o errado, achando que é o quê? Certo! O camarada, ele acredita que ele pode ter 2 mulheres, 3, 4. Eu já luto para poder cuidar de uma. E é uma guerra. Mas na cabeça dele, ele acredita
que ele pode ter quantas ele quiser. É por isso que o Espírito Santo, ele não pode agir no ser humano para sempre. Porque o ser humano escolheu viver uma vida segundo as suas paixões. Eu estava lendo, eu coloquei no meu coração de ler a Bíblia. Eu resolvi. Eu tenho 32 anos que eu sirvo a Deus. Eu nunca li a Bíblia toda. Mas só que dessa vez eu propus ler a Bíblia. Pela primeira vez na existência da minha vida, eu propus ler a Bíblia toda. Eu sei que vai durar aí uns 4, 5 anos, mas eu vou ler. Porque eu não vou ler a Bíblia loucamente. Então, eu estou em Gênesis. Eu tô lendo a história do início. E a Bíblia diz que Deus, ó, presta atenção. Deus diz assim, ó. Então o Senhor diz, está lá em Gênesis, versículo 5, capítulo 3. Então o Senhor disse: o meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Você está vendo? Porque o Espírito Santo não pode agir muitas vezes em você, porque você é uma pessoa carnal, é um crente carnal, é um obreiro carnal, é um pastor carnal. Não é? Você vai ser grande, hein? Deus escolheu você para ser grande na terra. Amém? Amém. Então, o homem, ele preferiu fazer a sua própria vontade. Olha só o que a Bíblia diz. Deus, quando falou isso daqui, ele estava decidido a destruir a terra, cara. Ele falou: vou destruir tudo, vou matar todo mundo, vou matar o homem, vou matar os animais, eu vou destruir a terra. Só que lá no final, Deus viu algo que chamou a atenção dele. E esse algo era quem? Noé. O cara agradou a Deus, cara. No meio de uma geração maligna, existia um justo. E Deus, ele perpetuou a humanidade através de um justo. Mas pelo fato do pecado de Adão e Eva ter contaminado a nosso DNA, a nossa vida espiritual e física, entrou de novo o que no mundo? O pecado. Olha o que Deus fala de Noé. Diz assim, ó. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Você sabe o que significa isso? Cara, a Bíblia diz assim: o que acho uma esposa, acho bem, e alcançará o favor do Senhor. Favor, meu amigo. O que nós precisamos? Por exemplo, o Inácio, ele mora com os pais. Ele busca todos os dias o favor de quem? Dos pais. O João mora com a mãe. Ele busca todos os dias o favor de quem? Da mãe. A Jennifer, ela é
casada com o Guilherme. Ela busca o favor de quem? Do Guilherme. O Ismael mora com os pais e busca todos os dias o favor de quem? Papai passou camisa para ele, papai fez um ovinho para ele comer com pão, para tomar um cafezinho. Por quê? Ele buscou o favor do pai. Agora, a Bíblia diz que Noé alcançou o favor de quem? De Deus, meu amigo. E Deus, Ele está falando para você hoje: anda na minha presença, seja perfeito, e você vai alcançar o meu favor. Amém. E qual é o favor que você quer? Pastor, eu quero dinheiro. Todo mundo quer, meu amigo. Todo mundo quer. Você vê, a pessoa, o carnal, ele não busca a melhor parte. Se eu sou cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, eu vou ter falta de quê? Nada. Porque Ele suprirá todas as nossas necessidades em vida e no porvir. Então o problema do ser humano é que o Espírito Santo não está podendo agir. O Espírito Santo não está conseguindo convencer ela que ela precisa reconhecer, que precisa mudar, precisa se transformar. Você vê, o que trouxe essas crianças hoje aqui? O que trouxe essas crianças hoje aqui, meu amigo? O próprio Espírito Santo. Não é uma guerra para vir, minha filha? Às vezes tem que desobedecer, porque não pode. Eu vou para a igrejinha. E vem. E traz o exército junto com ela. Olha só quantas crianças a Maria trouxe. Hã? Foi a Maria não? Pô, Maria. Foi quem? O Ângelo? Tá. Cada um trouxe cada um. Amém? Cada um trouxe cada um. Você vê. Presta atenção aqui agora. Você vê. Olha só. Quem botou no coração dele e na mente deles virem aqui? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda acredita que ele pode atuar no ser humano para sempre. Aleluia. É como o João falou, eu acredito que ele vai atuar em mim para sempre. Você tem que aprender a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Deixa ele sentar aí, gordinho. Deixa. Maria, deixa ele ver aí, Maria. Você que é a responsável aí deles. Então, vai, Ângelo. Dá uma moralzinha aí. Pô, deixa tu vir cantar. Então, o Espírito Santo, ele está precisando que você o quê? Dê liberdade para ele. Por isso que quando você vir discursar, você não vai convencer as pessoas com outras palavras, a não ser com superação. Ninguém vai conhecer Jesus na tua vida pelas palavras somente que você vive, que você fala. Eles vão conhecer Jesus na tua vida pela superação de vida que você vive, meu amigo. Superação. Num mundo caótico desse, no final dos tempos, ainda nós temos ainda amor para buscar Deus. Cara, isso é glorioso. Mas isso é tudo? Não. Você tem que receber de Deus esse revestimento. Não adianta você só ter a marca do Evangelho em si. Você tem que ter o selo. A marca não te garante que você não possa se corromper. Mas o selo, quando ele sela você, meu amigo, já era. Só se tu não quiser mais. Só se você não quiser. Porque você pode, no final, no tempo da vida, você pode errar, pode pecar, mas você vai dar a volta por cima, porque a palavra de Deus diz que o justo, ele pode pecar, cair 7 vezes, mas as 7 vezes ele o quê? Ele se levanta. Por que ele se levanta? Porque tem um Espírito chamado Santo
que vai o quê? Que vai levantar ele novamente. É por isso que você tem que ter relacionamento. Você tem que ter esse relacionamento. Você tem que falar do Espírito Santo com doçura, pessoal. Você vê a atitude do rapaz. Como ele estava falando do Espírito Santo. O camarada tirou uma lágrima minha, cara. É difícil tirar lágrima minha. O cara tirou uma lágrima minha. Por quê? Olha só a relação. Você tem que ter essa relação com ele, cara. Se você não tiver essa relação com o Espírito Santo, você vai ser mais um. Você vai começar a olhar o erro um do outro. Você vai começar a criticar o pastor, porque o pastor está puxando sardinha pro lado de lá, pro lado de cá, pro lado de fulano, beltrano. Mas não é assim que funciona. Você vê o amor que a pessoa fala. Vocês têm que aprender a falar com este amor. Paulo, ele diz: sejam os meus imitadores, como eu fui de quem? De Cristo. O pastor e a pastora Rose, ele está aqui para ser um exemplo para vocês. Segue este modelo. Não adianta você querer formar um outro modelo. Segue esse modelo. Este é o modelo. Esta é a direção. Seguir. Ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai começar a pregar o evangelho com mais liberdade quando você começar a pregar o que você vive no seu dia a dia com ele. Por isso você tem que ter relacionamento com ele, cara. Você tem que ter relacionamento. O que é relacionamento? Pô, Espírito Santo, me ajuda, me orienta. Poxa, eu não estou conseguindo fazer esse arroz aqui. Como é que faz o arroz? Aí o Espírito Santo vai falar assim para você assim: vai lá no GBT e fala com o GBT. Se ele que vai fazer você lembrar de todas as coisas, meu amigo, o GBT vai te enganar. Você sabia disso não? O GBT vai te enganar. Porque é uma inteligência artificial. Olha só, é uma inteligência artificial. E o Espírito Santo é uma inteligência sobrenatural, meu amigo. Ele é poderoso. Ele é o cara, meu amigo. O Espírito Santo é o cara. Meu amigo, ninguém perde, ninguém vence ele. Porque ele conhece todas as coisas. E ele quer que você tenha esse relacionamento com ele. Não adianta eu buscar o Espírito Santo agora, louvar, vem agora, Espírito. Você não sabe quem é ele. Eu estou aqui, sem nem cantar. Mas quando você tem esse amor, esse relacionamento, esse cuidado, meu amigo, você não precisa nem saber cantar. Você pode cantar grosso, fino, ele vai vir sobre você. Ele vai encher você, como o Inácio falou, o copo. Ele vai encher você como enche um copo. Né? Quando quem já conseguiu, estava botando água, passou do limite, quem já? Não entornou? Ele quer que você entorna de alegria, de paz, de amor. É isso que ele quer. Olha só o que está escrito aqui no site. Olha só. Vou dar já espaço para a pastora Rose. Cada um teve seus 10 minutos. Eu estou no meu... Hã? Cai nada. Isso aqui foi feito já justamente para o copo ficar aqui, ó. Vocês não viram a mudança do púlpito, né? Está se transformando dia a dia. Amém? Foi feito um repartimento aqui para botar as canetas, botar aqui o negócio de colar o dente do pastor, que às vezes sai, uma bíbliazinha para quando a gente tiver o óleo biônico e um bocado de cabo para ligar. Aí diz assim, ó, presta atenção. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Presta atenção. Diz assim, ó. O Espírito Santo não agirá para sempre no ser humano. Gênesis
3, versículo 6, versículo 3. Já li isso daí já. Agora, olha o que diz aqui, ó. Porque o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Inácio estava aqui e não viu que isso aqui está nivelado, justamente para botar o copo. Diz assim, ó, vou ganhar tempo. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? 59, 2. O obreiro, ele precisa ser bem manuseador da palavra, pessoal. Por que você muitas das vezes encontra dificuldade para achar? Porque ainda você não manuseia bem o quê? A Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é um livro normal. A Bíblia é um livro espiritual, aonde você busca o quê? Busca armas para lutar no seu dia a dia. Olha só o que a Bíblia diz. Mas os vossas iniquidades faz o quê? Separação, divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encoberto o seu rosto de vós, para que não o ouça. Você vê, a Bíblia diz assim, ó, você quer falar com Deus, você entra onde? No quarto e ele o quê? Não, ele vai te ver. Ele vai ver você. Olha o que está escrito aí, ó. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós. Ele não pode o quê? Não pode te ver. O que a Bíblia diz? Porém, Noé encontrou favor aos olhos de quem? De Deus. A Bíblia diz assim, ó, que Deus, ele se inclina, cara. Você sabe o que é o Todo-Poderoso? O Eterno. Ele faz isso, ó. Ele se inclina. Quem é? Quando você se inclina é o quê? É uma reverência. Ele se inclina para procurar o quê? Procurar os fiéis da terra. Justo ou não? Fiéis. Você está vendo o segredo de uma fidelidade na leitura bíblica, uma fidelidade nos seus dízimos, uma fidelidade nos seus votos, uma fidelidade nos seus compromissos, uma fidelidade no horário de vir à igreja, uma fidelidade em respeitar o teu pastor, tua pastora, teu bispo. Tem pessoas que não dão satisfação para nada. Ela não respeita nada. Se você não respeita o pastor que se vê, como é que tu vai respeitar o eterno que tu não vê, meu amigo? Não tem como. Você simplesmente vai ser o quê? Uma fraude. E você não vai achar o favor de Deus. Você não vai encontrar o favor do Espírito Santo. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou. A pastora Rose vai vir, vai completar mais 15 a 20 minutos. E depois ela vai pedir a sua oferta, apresentar a água e fazer a oração final. Amém? Amém. Pode continuar nesse mesmo vídeo. Paz. Tudo quietinho hoje, né? Que bênção. Prestando atenção. Vamos lá. Eu gostaria de primeiro que você viesse aqui na frente, pegasse a água já e ficasse de pé. Que isso, Jesus?
Fique de pé. Não bebe água agora não. Na hora que nós vamos Volta pro lugar. orar. Pode voltar pro lugar lá. Todo mundo volta pro seu lugar. Senão a câmera não pega ele lá. Leva lá, pode levar Inácio lá atrás. O doutor não quer andar não. Por favor. Ficam de pé, por gentileza, que a gente vai orar. Vamos apresentar a água. Já foi falada a palavra, né? Foi uma bênção. Agora vamos falar com Deus. Levanta a sua água, por gentileza. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, nós, meu Senhor, em uma só fé, apresentamos a Ti esta água. Ao beber, meu Senhor, quando nós participar, cura-nos. Haja cura, Senhor, fisicamente, haja cura emocionalmente, haja cura, meu Pai, física. Deus, muitas pessoas se encontram doentes. Muitas pessoas têm falado ao respeito, meu Pai, dessa água que elas têm usado a fé. Uns entendem, outros não entendem. Mas, meu Pai, tudo é a fé. O Senhor, meu Pai, nesse exato momento, consagra esta água com o Teu Espírito. Coloca a Tua unção, Senhor. Meu Deus, sacia a sede de cada um do Teu povo. Esse que se encontra vazio, esse que se encontra enfermo, seja ele curado. Repete assim comigo: Jesus, Jesus, eu te peço, coloca nesta água a tua unção, o teu poder, e ao beber, me cura. Eu te peço, Jesus, e quando eu beber, eu venha ser cheio da tua presença, da tua unção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bebam da água com fé. Amém. Diga graças a Deus. Continue sentado, por favor. Está com oportunidade para poder louvar? Sim! Amém? Amém! Atos 7:51. Diz assim, ó: vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, assim também vos ou fazei. Muitas pessoas já têm resistido ao Espírito Santo, sabia? Como é que uma pessoa pode resistir ao Espírito Santo? Desobedecendo. Ele te acorda para você orar, você não quer orar. Ele te chama para vir para o culto, você não quer vir para o culto. Ele pede para você ler uma passagem, você fala: agora não, estou com preguiça. Mas depois eu leio. Não, mas passar essa passagem aqui para meditar em casa. Amanhã. E esse amanhã não chega? Nunca. Então muitas pessoas têm resistido. Quando o Espírito Santo fala assim, vai lá, pede perdão à sua mãe. Vai lá, pede perdão ao seu esposo. Mas foi ele que me chateou. Foi ele que falou coisas que não era para falar. Mas o Espírito Santo fala: vai lá, você tem ouvido a minha palavra. Você que tem vindo aos cultos. Você que tem tido intimidade comigo. Muitas pessoas têm resistido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, mas não têm resistido ao diabo. Nós temos que resistir à voz do diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas as pessoas estão botando o Espírito Santo para correr. Ela está resistindo à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas têm colocado a vontade dela na frente da vontade do Espírito Santo. Pastora, como assim? O Espírito Santo trabalha em conjunto.
Ele fala comigo e eu obedeço. Mas também se eu não obedecer, ele está sujeito a mim. Quem vai sofrer é quem? As consequências. Com certeza será eu mesmo. Assim é um ser humano. Quando abafa a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo fala assim, ó, vai lá, fala aquela pergunta. Já aconteceu comigo. Amém? Vai lá, fala do amor de Cristo. Para aquela jovem lá. Deixa a bolsa aí e vai lá. E a jovem com a cara bem emburrada dentro do ônibus. Fale de mim. Para puxar um assunto sem saber quem é a pessoa, quem é ela. Aí o Espírito Santo cria uma situação, gente. Aí ali comecei a dar uma boa tarde, perguntar se ela conhecia o tal lugar que eu ia largar, se ela poderia falar melhor para mim. E ali começou a surgir, eu comecei a falar para ela. Você é cristã? Ela não, sou afastada. Ela, eu estou sofrendo muito. Ela começou a conversar e eu falei para ela do Espírito Santo, falei para ela de Jesus, falei para ela da igreja, falei para ela que Jesus é o caminho, falei para ela do amor de Cristo, falei para ela que Jesus está voltando. E ali foi surgindo um assunto. Mas quando você não ouve a voz de Deus, abafa a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, ó, vai orar. Chama teu irmão para ir para a igreja. Ah, não, ele não quer ele. Ah, não, é muito chato. Mas Jesus está falando para você, chama ele. Chama ele. E se um dia ele ficar doente, se um dia ele se perder, Jesus vai cobrar de você. Quem está falando para você chamar ele para a igreja? Quando Jesus fala com a gente, para a gente fazer algo, ele já sabe que a bênção daquela pessoa está nos nossos lábios. Ele está nos dando condição de ajudar alguém. Uma certa vez, uma pessoa perguntou assim para mim, é fácil pregar a palavra? Não. E principalmente quando você vive ela. O melhor resultado é quando você põe em prática o que você está aprendendo. E a pessoa falou assim, mas o que você fez para ser batizado no Espírito Santo? Primeiro, obedeci. Segundo, renunciei. Terceiro, busquei. Quarto, sacrifiquei. O começo é renúncia, gente. É difícil, é ou não é? A palavra renúncia assusta qualquer um. Mas foi assim comigo. E o Espírito Santo foi trabalhando. Mas se eu, como está aqui esse tema, o Espírito Santo não agirá para sempre no ser humano. Tem pessoas que ela está deixando a voz do Espírito Santo e está morrendo sem salvação. Porque ele está dando oportunidade, né? Ele está dando livramento. Ele vai falando, ele vai falando. Vai lá para a igreja, na igrejinha que vocês falam. Vai lá na igrejinha. Ah, hoje eu não quero não, tô afim não, tô com sono. Ah, quero ver série. Ah, quero ficar na rua, quero brincar de bicicleta. A bicicleta até quebrou. Muitas pessoas estão reclamando assim, poxa, perdeu a oportunidade. Não, Jesus que trabalhou e trouxe você para a igreja. Senão você estava perdido. Tem coisas que ele resolve para você ter um relacionamento com ele. Como é que eu vou ter relacionamento com Jesus, pastora? Quem quer saber? Como é que eu vou ter relacionamento com o Espírito Santo? Como é que eu vou conhecer ele? Primeiramente, abre o teu coração. Quem ama Jesus, diga amém. Amém. Mas esse amor não pode ser só de boca. Tem que, ser lá de alma, lá dentro. Vou amar Jesus, vou buscar ele e vou chamar o máximo de pessoas para aceitar Jesus, para vir à igreja. Chamar tua mãe. Quem chama a mãe para a igreja? Quem a mãe já é da igreja? Tua mãe não é da igreja? Se tua mãe já está afastada, então é você que tem que chamar ela para ir buscar, para vir para a casa do Senhor. Mamãe, vai lá que eu vou louvar tal dia. Já é um convite. Já é o Espírito Santo te usando. Mas quando você fica com a boca fechada, você está querendo dizer que você está fazendo só a sua vontade. O Espírito Santo, ele age através da fé.
Quando o ser humano não duvida, não questiona, quem quer o Espírito Santo não fica questionando. Mas por quê? Mas por que assim? Por que tem que orar? Por que tem que pedir perdão? Por que tem que ouvir o pastor? Quem é servo não questiona, só obedece. E confia no Senhor, nas promessas dele. Bloqueia o que bloqueia o poder do Espírito Santo? É a desobediência, é a iniquidade, é você blasfemar contra o Espírito Santo. Isso faz você ficar o quê? Longe dele. O Espírito Santo, ele está falando com cada um de nós nessa noite, amém? Amém. Mas nós que temos que tomar decisão. Eu tomei a minha, o pastor tomou a dele. É ou não é, pastor? Sim. Mas as consequências, quando você é batizado, é através da sua entrega, através da tua fé. Ninguém vai ser batizado porque a outra é da igreja. Ah, porque minha mãe é da igreja, é obreira, eu vou ser batizado. Não, meu pai é pastor, então eu vou ser batizado. Não tem nada a ver isso. Relacionamento é como se fosse a salvação. É individual. É individual. Em pastora Rose, o segredo para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo é sinceridade. Não adianta você querer esconder quem é você para os homens, se Deus sabe quem é você. Por isso que muitas pessoas ela não é batizada com o Espírito Santo, porque ela mostra uma coisa que ela não é. Ela mostra que é pacífica, ela mostra que é calma, ela mostra que é justa, que vive pela fé, mas só Deus sabe que ela é um turbilhão de orgulho, de prepotência, arrogância. E às vezes ela não sabe. Ela não sabe. Porque existe uma escama nos olhos, espiritualmente. Paulo não sabia que ele estava errado, sabia? Paulo matava. Paulo perseguia. Mas quando Paulo viu Estevão sendo apedrejado, Paulo deve perguntou assim: o que leva esse homem a ser apedrejado? Nós estamos quebrando ele, estraçalhando os ossos dele na pedrada. E ele ainda olha para Deus e diz que vê os céus abertos. É o coração. E Paulo, no meio do caminho, Jesus ele cegou Paulo para poder Paulo enxergar. Quando Paulo voltou a ver, Paulo enxergou de uma outra maneira. E o batismo com o Espírito Santo foi isso aqui, Nicodemo só fez isso aqui, Receba o Espírito Santo, Paulo. Só um toque na cabeça. Se você é puro de alma, você não é uma pessoa gananciosa, maliciosa, maldosa, capciosa, ruim, só em o pastor, o bispo ou a pastora botar a mão, você é cheio do Espírito Santo. Você é possuído do Espírito Santo. E você já não anda mais segundo o percurso deste mundo. Você anda com novidade de vida. Você anda com inteligência não artificial, mas com inteligência sobrenatural. Amém? Esse é o Espírito. É assim que funciona. Para terminar a explicação dessa passagem de Atos 7:51, versículo 51, diz assim: quando alguém ouve a palavra, mas rejeita sua correção, está repetindo o Espírito Santo. Essa resistência impede que ela transforme o coração e a crudezas de arrependimento genuíno. Quando a pessoa ela recebe uma correção, o Espírito Santo fala assim: não faça isso, não minta,
não seja ignorante. Ele vai te dando correção. Às vezes a correção é aqui, na hora da pregação. Às vezes é alguém que para você para falar alguma conversa. Mas ele sempre está te dando correção na palavra. Muitas das vezes é numa pregação, amém? Amém. Mas se você ficar resistindo o tempo todo, vai chegar um momento que ele não vai ficar mais falando. Você vai ficar entregue às suas paixões, fazendo a sua própria vontade, tendo a sua vida dependente, porque ele vai falando com um tempo e 2 tempos. Mas chega um momento que ele não vai ficar falando mais não. Aí você vai ver realmente o silêncio. E o silêncio do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, não é fácil. Amém? Aí diz assim, ó, para terminar. Essa conclusão de tudo que foi falado aqui das passagens, que os colaboradores falaram, eu vou ler agora só a conclusão para terminar, amém? Amém. O Espírito Santo é o agente da transformação, do consolo e do poder de Deus. Mas ele não esforça ninguém. Há pessoas que têm que se entregar de todo o coração. O coração humano precisa de espaço, fé, arrependimento, obediência. Quando o homem vive em pecado, orgulho, incredulidade ou resistência à palavra, o Espírito impede de agir. O Espírito Santo, ele é impedido de agir quando você está no orgulho, na incredulidade, na resistência da palavra. E tem pessoas que ela está no culto, mas ela fica resistindo à palavra. Ela resiste à voz do pastor, ela resiste à voz do Espírito, ela resiste o tempo todo. Fica também nem bem assim não. Ah, nessa também não. Não concordo com isso não. Ela fica do início do culto até, ai, não vai acabar não? Ai, meu Deus do céu, tô doido para ir embora. Vai resistindo à voz do Espírito Santo. Aí diz assim, ó, porque isso é necessário abrir o coração para ser batizado no Espírito Santo. Buscar santidade, manter comunhão, obedecer à voz de Deus. Assim o Espírito Santo poderá agir com liberdade, trazendo a vida, restauração e poder para cada coração que crê. Amém? Bate palma para Jesus. Até aqui falou o Espírito Santo.